país das descobertas e das grandes viagens passa hoje por enormes dificuldades. É gente brava e valente que deu novos mundos ao mundo e que agora está numa encruzilhada. Mais uma. Todos os dias fecham empresas, surgem novos desempregados, aumenta a pobreza. Este pedaço de terra que há muito definiu a sua identidade enquanto país vai resistindo às intempéries, às invasões, às incertezas. Porque existe um Portugal que não se resigna, que não baixa os braços, que acredita que é possível e faz, que é líder em alguns setores, que exporta e puxa pela economia. Falamos de um país com empresas capazes de se reinventarem e de empresários que apostam cada vez mais na diversificação para resistir à crise. Um país que cria riqueza na agricultura, por exemplo, com o Sr. Silvestre, que produz hortícolas na região oeste. A empresa tecnológica de Miguel, com mais de 80 colaboradores, que está a crescer e que já passou a fase startup. Nas novas fábricas, que são autênticas incubadoras, onde nascem projetos de jovens empreendedores. No Porto de Lisboa, onde se exporta o que de melhor temos e também onde recebemos cada vez mais visitantes. Vamos percorrer este país onde o sucesso existe mesmo, de norte a sul, do interior às ilhas e também no mundo que, em português, faz negócios. Porque deve ser o talento e a ambição que definem a grandeza de um país e não a pequenez, a burocracia, a inveja que só atrapalham os empreendedores. Depois da tempestade não vem sempre a bonança, mas mesmo debaixo de chuva existe um país. Uma ponte entre a tradição e a inovação que gera emprego e riqueza. Neste programa vamos navegar contra a corrente para falar de sucesso.pt, todas as semanas aqui na SIC Notícias. Bem-vindos ao Sucesso.pt. Vamos conhecer a história de José Paulo Duarte. Ele é empresário da região oeste, tem cerca de 600 caminhões, emprega mais de 600 pessoas e está a investir, além daquilo que é o transporte de mercadorias, de combustíveis, de produtos alimentares de primeira necessidade, ele está a investir mesmo na agricultura. O que é que isto tem a ver com aviões? Tem tudo, é que ele pode apostar em novos voos, pode reinventar o seu modelo de negócio, mas tem de o fazer de uma forma muito prudente. Já passaram milhares e milhares de quilómetros desde o dia em que o pai de José Paulo Duarte fundou a empresa com o mesmo nome. O meu pai começou pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em 1946. Acabado de vir da tropa, comprou um primeiro caminhão. Desde o primeiro caminhão até se tornar num dos maiores grupos de transportes de Portugal. A empresa cresceu no asfalto, mas também não escapa aos abalos da crise económica. Existem alguns abalos, às vezes, tal como nos negócios, não é? Tal e qual. E as empresas têm... Quando menos esperam. Numa altura em que prepara a sucessão. Nós somos a terceira geração, apreciativamente toda a gente diz que a terceira geração destrói. O grupo Paulo Duarte procura diversificar o risco para trocar as voltas à crise. A parte de agricultura já representa 10-12% da faturação do grupo. Quando José Paulo Duarte entrou na empresa fundada pelo pai, a transportadora estava longe de ser o que é hoje. O meu pai, nessa altura, tínhamos cerca de 15-16 caminhões. Era uma empresa praticamente de transportes de produtos alimentares de vinho. Depois do vinho chegaram outras mercadorias e a empresa não parou de crescer. Crescemos nisto, depois crescemos no outro tipo de produtos e cisternas, de químicos, de combustíveis, de asfaltos. Hoje conta com uma frota de mais de 600 caminhões e emprega cerca de 800 pessoas. Está aqui na Paulo Duarte há quantos anos? Já há 11 anos. Como é que é trabalhar aqui? É uma boa casa, trabalha-se bem. E trabalha só aqui o senhor ou tem mais algum familiar? Tenho aqui um filho. Olha, está naquele carro. Os ordenados, como é que estão? Até um bocadinho melhor. Não é nada famoso, mas digamos que está normal, digamos. Com certeza, para quem paga sempre muito, para quem recebe é sempre pouco, esse velho ditado. José Paulo Duarte está aos comandos da empresa há quase 35 anos. Nunca tirou a carta de pesados, mas conseguiu guiar a empresa a um lugar de destaque. Isto não é como ter uma loja de informática e não ter um computador?
Eu acho que não. O meu pai dizia sempre, tens que ir tirar. Eu acho que faço mais falta a gerir do que guiar um caminhão. E nós estamos aqui no recinto da empresa para que as pessoas saibam que não há perigo, não é? Não, foi. José Paulo Duarte sabe bem que o maior perigo vem de fora. Depois de 2009, a crise económica entrou por aqui sem autorização, tal como fazem os piores ventos do Oeste. Temos, de alguma maneira, alguma sorte de, na principal atividade nos transportes, ser bens de primeira necessidade, que são combustíveis e alimentação. Mas mesmo assim tivemos que parar a maior parte da frota do Internacional. Em termos de despedimentos, 10, 20 motoristas. Uma reconversão forçada numa altura de retração do consumo e das margens de lucro. Nesta altura, que é de sobrevivência, não pensamos em grandes lucros, pensamos é realmente passar a crise e tornar-nos também mais fortes com a crise. Portanto, a crise também nos ensina. Também pode-nos criar oportunidades, há sempre oportunidades na crise. A oportunidade surgiu há 10 anos, na altura em que se abateu na empresa a primeira crise económica. 3 clientes grandes nossos, ou os maiores clientes, também faliram nessa altura, portanto, e tive que procurar outras áreas. Paulo Duarte percebeu que apostar noutras áreas de negócio poderia ser a arma para enfrentar as intempéries. A reinventar o negócio, a reinventar soluções. E, portanto, é o que nós temos que fazer e não podemos dormir, porque se dormirmos já podemos não acordar. Um homem que criou um pequeno império no asfalto decidiu seguir também por terra batida. Estão aqui cerca de 14 hectares de tomates de ameixas, tudo ameixas. Várias Juntou aos caminhões os tratores agrícolas e investiu nos campos do Oeste. É uma paixão a agricultura. A paixão tornou-se em oportunidade de negócio e representa hoje cerca de 10% da faturação do grupo. Na produção fazemos maioritariamente nectarinas, ameixas, peras e maçãs. E pêssegos também. Fruta 100% portuguesa que segue diretamente para fora do país. Cerca de 95% da produção destina-se ao mercado externo e a grandes clientes como a britânica Tesco. Mas num país com uma produção agrícola aquém das necessidades, vale a pena exportar produtos que fazem falta ao mercado nacional? Boa pergunta. Várias razões. Eu produzo também para ganhar dinheiro. E faço. E tenho mais rentabilidade exportando do que vendendo no mercado nacional. Paulo Duarte aposta no caminho que lhe dá maior rentabilidade e garante que o país poderia fazer o mesmo ou não estivesse de costas voltadas para o campo. Tivemos uma dificuldade que quando pusemos à frente das pessoas contratos para assinar, foram-se todos embora, de 80 ficaram 6 porque não tinham fundo de desemprego. E, portanto, querem estar a receber fundo de desemprego e estar a receber o dinheiro da jorna no campo ou noutra atividade qualquer. Portanto, os portugueses claramente querem, de alguma maneira, usufruir do fundo de desemprego e depois de algum dinheiro extra, e tivemos que recorrer, maioritariamente, a ucranianos, romenos e tailandeses. Os negócios de Paulo Duarte continuarão a passar pelos campos do Oeste, mas também por este campo de Reiby, onde se joga, neste momento, o futuro da empresa. Gustavo e António são os filhos e herdeiros do grupo. Jogam Reiby nos tempos livres, mas já têm em mãos uma parte importante da gestão do grupo. É mais fácil ser um bom gestor ou um bom jogador de Reiby? Pergunta difícil. Depende. O bom jogador de Reiby pode treinar muito, pode esforçar-se muito, pode abdicar de tudo para ser um bom jogador de Reiby e se calhar consegue lá. O bom gestor depende da sorte, depende da capacidade de trabalho. Estudaram gestão e engenharia industrial, mas é na empresa fundada pelo avô que estão a aprender a fazer negócios. Sentíamos um bocado essa pressão de estar a trabalharmos na empresa do nosso pai e do nosso avô. É sempre complicado o filho entrar na empresa do pai, porque nós não gostamos de o apelidar, mas ficamos sempre apelidados como os filhos do papá e os filhos do patrão. Mas acha que eles têm jeito para isto? Acho sinceramente, não é por ser pai galinha, mas acho sinceramente que sim, porque eu sou o principal crítico. Porque ele a mim diz-me coisas que não diz a outros. Por várias situações, o peso da responsabilidade é sempre diferente porque estamos a responder perante o nosso pai. Nós somos a terceira geração, apreciativamente toda a gente diz que a terceira geração destrói, e nós temos perfeita noção que nós damos muito bem, damos lindamente, somos os melhores amigos, andamos para todo o lado, se calhar muito graças ao Reiby, porque o nosso dia-a-dia é passado em conjunto. A união na empresa familiar explicará uma parte do sucesso
qualquer arrufo que haja aqui dentro, resolvemos dentro de campo. Mas é sobretudo a aposta na diferenciação que sustenta os bons resultados do grupo. Ter vários ovos em vários cestos é sempre melhor do que ter só uns ovos no mesmo cesto. Em 30 anos, a Paulo Duarte cresceu para uma faturação anual na ordem dos 60 milhões de euros. Transformou-se numa das maiores empresas de transportes do país, um setor que tenta resistir às incertezas da economia. Este negócio do transporte rodoviário de mercadorias, neste caso de combustíveis e de bens alimentares de primeira necessidade, tem alguns riscos, como por exemplo o facto de estar no final da linha dos pagamentos, ou seja, este empresário poderá ser dos últimos a receber e isso levantará problemas de tesouraria. Depois estamos numa fase de contração do mercado interno e isso pode obrigar a que haja cortes adicionais de despesa, como por exemplo a redução da frota de caminhões. A oportunidade está no verde. Tem havido uma diversificação do risco, por exemplo, no investimento na agricultura, seja em parceria, seja sozinhos, na região oeste, no Alentejo, e também a questão da envolvência dos filhos na gestão, porque o problema da sucessão é um dos problemas mais graves da maior parte das pequenas e médias empresas familiares em Portugal. Dar a volta é reinventarmos como povo, como país, é também encontrarmos âncoras, olharmos para projetos de responsabilidade social, causas sociais e também para os caminhos diferentes que cada um de nós faz nas suas vidas. É o caso de Mariana Vanzeler. Ela é repórter da National Geographic, que vive em Los Angeles, foi correspondente da Current TV, viveu na Síria e no Brasil, tem feito reportagens para o mundo inteiro e de momento veio a casa, Portugal, a Cascais. Olá Mariana, bem-vinda a Lisboa. Olá, tu saíste de Portugal em 2001, foste para os Estados Unidos um pouco antes do 11 de setembro. Exatamente. Porquê que saíste de Portugal? Eu sempre tive o sonho de viajar e viver lá fora, no estrangeiro, e em 2001 tive essa oportunidade. And these are the men who rule with an iron fist. I asked him why he likes this guy and he says it imposes a lot of respect here. Então assim não podes só falar o que você acha? The battle for Rio is on. O que é que tens visto por todo o mundo? Tens andado na América Latina, foste à Síria, foste a todas as partes do mundo. O que é que te marcou mais até agora? O que é que marcou mais? Eu tenho uma grande paixão por um tema que é a imigração. Volto sempre às histórias da imigração. Eu acho que é um tema que nos toca a todos, que se vê pelo mundo inteiro. A primeira ideia, quando pensamos numa história e num documentário destes que nós fazemos, pensamos primeiro no tema, mas para nós sempre o mais importante e o objetivo é encontrar as pessoas que são afetadas por esses temas, por essas histórias. Ser portuguesa em Los Angeles é bom? É uma vantagem? Como é que dás a volta a isso? Eu acho que ser português em qualquer parte do mundo é uma vantagem. Acho que nós portugueses trazemos connosco uma história e uma alegria e uma capacidade de nos dar com outras pessoas e de falar línguas que poucas outras pessoas no mundo têm. Por isso eu sinto muito sortuda de ser portuguesa. Looking for a little town called Tierra Colorada, a very small little town. It's in the middle of nowhere. Sempre que venho a Portugal, ouço sempre falar no que é que os portugueses não têm e o que é que falta a Portugal. E eu gosto muito mais de abraçar e de pensar, e eu acho que é o nosso futuro, é pensarmos no que é que nós temos. E temos muito, temos tanto. Eu acho que temos que começar como portugueses a dar mais importância ao que nós temos e a focar-nos menos no que não temos. Mariana, já que estás a falar de dar a volta, não te importas de ver o que é que está aqui? Liga lá. Ai, estou com medo já. É uma surpresa, é uma surpresa. Não sei se vou gostar desta surpresa, espero que sim. A repórter Mariana Vanzeler está a acompanhar os desenvolvimentos. Mariana, alguma novidade? Sim, nós recebemos agora uma notícia de última hora que o encontro entre o embaixador português na Guiné, António Dias, e o presidente Kumbaya está já a decorrer neste momento. Um encontro que tem como objetivo tentar acabar com a tensão que se vive na Guiné-Bissau. Sempre agarrado ao escutador. No qual o embaixador António Dias vai entregar... Espetacular! Terminamos agarrada na mesma aos escutadores. Exatamente. Muito obrigada, adorei esta surpresa, um espetáculo. E quanto a nós, até para a semana. Boa semana de trabalho. Eu gosto muito.